Existe uma história que, olha, muitas vezes é contada só como uma nota de rodapé, sabe? Uma consequência da Revolução Francesa. Uhum. Mas hoje, a gente vai mergulhar num evento que foi, na verdade, o teste mais radical e, eu diria, honesto daqueles ideais. Com certeza. Nós vamos falar da única revolução de escravizados bem-sucedida em toda a história, que levou à criação da primeira república negra do mundo. Vamos analisar a fundo a Revolução Haitiana. É uma história que realmente vira o mundo de cabeça para baixo. E para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo para a colônia francesa de Saint-Domingue, lá no finalzinho do século XVIII. Que hoje é o Haiti. Exato. Na época, o apelido era a Pérola das Antilhas. E olha, não era exagero. Era de longe a colônia mais rica do planeta. A mais rica. Sim. Sozinha, ela produzia quase metade de todo o açúcar e café que o mundo consumia. Para a França, era uma verdadeira mina de ouro. Representava, uns 40% de todo o comércio exterior francês. 40% é um número, assim, absurdo. E a gente sabe que essa riqueza toda não brotava do chão. Ela era extraída de algum lugar. Exatamente. E era extraída da forma mais brutal possível. Toda essa economia girava em torno de um sistema escravista de uma crueldade que é difícil até de imaginar. As fontes que a gente tem descrevem as plantações de açúcar como máquinas de moer gente, literalmente. A expectativa de vida de um africano recém-chegado para trabalhar num canavial era de 7 a 10 anos. 7 anos. Nossa. Era tão violento, o trabalho era tão exaustivo que a população escravizada não conseguia se reproduzir. Morria mais gente do que nascia. O sistema só se mantinha com a importação constante de novas pessoas, um fluxo sem fim de navios negreiros. Uau! Isso já desenha um cenário de uma tensão, assim, extrema. Mas não era só uma divisão simples entre senhores brancos e escravizados, certo? A sociedade de Saint-Domingue era mais complexa. Muito mais. Era um barril de pólvora com vários pavios acesos. No topo de tudo, você tinha os Grands Blancs, a elite branca, os donos das plantações. Certo. Abaixo deles, os Petits Blancs, os brancos que não eram ricos. Eram artesãos, soldados. Eles tinham raiva da elite e, ao mesmo tempo, um medo enorme de perder o pouco que tinham. E aí tem um grupo que me parece central para entender a explosão que viria depois. Os Gens de couleur libres. Ah, sim, as pessoas de cor livres. Eles são uma peça-chave. Muitos eram filhos de colonos brancos com mulheres africanas. Alguns tinham herdado propriedades, tinham até seus próprios escravizados. Chegavam a ser ricos, então. Muito ricos. 1/3 das plantações da colônia pertencia a eles. Mas mesmo com todo esse dinheiro, eles eram humilhados o tempo todo. Tinham leis que os proibiam de usar certas roupas, de ter certas profissões. Tinham riqueza, mas não tinham direitos. E isso gerava uma frustração imensa. Ok. Então, o cenário está montado. A elite querendo mais autonomia, os brancos pobres com medo e inveja, os livres de cor exigindo igualdade e, na base, sustentando tudo isso. 500.000 de pessoas escravizadas. Cerca de 90% da população vivendo sob ameaça constante do chicote. E é aí, nesse caldeirão, que em 1789 chega a notícia da queda da Bastilha. A Revolução Francesa. E o lema liberdade, igualdade, fraternidade atravessa o oceano. E aterrissa nesse barril de pólvora. E eu imagino que cada um desses grupos ouviu essa frase de um jeito totalmente diferente, né? Completamente diferente. É a analogia perfeita. Para os Grands Blancs, liberdade era liberdade de comércio. Era enriquecer mais ainda sem as amarras da França. Certo. Para os Gens de couleur, a palavra mágica era igualdade. Eles queriam o fim das leis racistas, queriam ser cidadãos plenos. Um deles, o Vincent Auger, até liderou uma rebelião por isso em 1790. E como foi isso? Terminou de forma trágica. Auger foi capturado e executado com uma crueldade exemplar. Ele foi torturado publicamente na roda, sabe? Onde quebram seus ossos um a um. A mensagem da elite branca foi bem clara: a igualdade de vocês não nos interessa. Que brutalidade. Mas e os escravizados? Como eles ouviram a palavra liberdade? E aí que está o centro de tudo. Eles não queriam reformar o sistema.
Eles não queriam mais direitos dentro daquela prisão. Eles levaram a palavra liberdade à sua conclusão mais lógica e absoluta. O fim da escravidão. A demolição completa daquele mundo. Enquanto os outros grupos queriam só ajustar as regras do jogo, os escravizados queriam virar o tabuleiro. E em agosto de 1791, eles viraram. A revolta explode. Os relatos mencionam um evento quase mítico, uma cerimônia voodoo em Bois Caimã, o Bosque do Jacaré. Sim, é um momento muito poderoso. Ali, liderados por um sacerdote chamado Dutch Boukman, eles teriam feito um juramento de lutar até a morte pela liberdade. E dias depois, o norte da colônia inteira estava em chamas. Uma explosão de violência acumulada. E é no meio desse caos que surge uma das figuras mais impressionantes da história. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Um homem já com seus 40 e poucos anos, ex-escravizado, que tinha conseguido a liberdade antes da revolta. Ele não era um jovem impulsivo, era um homem que sabia ler, escrever e que se revela um gênio militar e político assim de um calibre que ninguém esperava. Mas como? Como ele consegue transformar rebeldes desesperados em um exército capaz de enfrentar as potências europeias? Porque logo a Espanha e a Inglaterra se meteram, né? Exato, todo mundo queria um pedaço da colônia. E o que o Louverture faz é de uma genialidade política impressionante. Ele era um mestre da Realpolitik. Ele olha para o tabuleiro e vê, a França está em guerra com a Espanha. Ok. Então, o que ele faz? Se alia aos espanhóis. Não por amor a eles, mas porque os espanhóis ofereceram armas e a promessa de liberdade para os seus soldados. Ele usou o inimigo do seu inimigo. Era puro pragmatismo, então. O objetivo final era a liberdade, não importava de onde viesse a ajuda. Exatamente. A liberdade do povo dele era a única coisa inegociável. E ele joga esse jogo com uma habilidade incrível até que, em 1794, acontece uma virada espetacular. Que seria? O governo jacobino, a ala mais radical da Revolução Francesa, abole a escravidão em todas as colônias. Uau, isso muda tudo. Mas, peraí, por que eles fizeram isso? Foi um ato de pura convicção nos ideais de igualdade ou tinha alguma outra coisa por trás? Ótima pergunta. Tinha convicção, sim, mas foi, acima de tudo, uma decisão pragmática. Os franceses estavam perdendo Saint-Domingue. Os britânicos e espanhóis estavam lá. A abolição foi uma jogada desesperada para não perder a colônia mais rica do mundo. Entendi. Se não podemos vencer os rebeldes, vamos trazê-los para o nosso lado. Exatamente. E Toussaint Louverture, o mestre do xadrez, vê a jogada na hora. Ele abandona os espanhóis, declara lealdade à França e, com seu exército, expulsa primeiro os espanhóis e depois os britânicos. Incrível! No final da década, Toussaint Louverture era o senhor absoluto de Saint-Domingue, o governador de fato da colônia. Ele tinha conseguido o que parecia impossível, liberdade para o seu povo dentro do Império Francês. Parece até o final feliz da história, mas é aqui que a trama tem a sua maior e mais trágica reviravolta. A França muda de novo. Sai o radicalismo jacobino, entra Napoleão Bonaparte. E Napoleão tinha outros planos. Completamente. Para ele, esses ideais de liberdade universal eram um luxo. O que importava era poder e lucro. E o lobby dos colonos, que queriam a volta da escravidão, era fortíssimo em Paris. Eles convenceram Napoleão. Napoleão envia uma das maiores frotas que já cruzaram o Atlântico. Mais de 20.000 soldados de elite, comandados pelo cunhado dele, o general Leclerc. A missão era clara: prender Louverture e restaurar a escravidão. E eles conseguem capturar o Louverture. As fontes dizem que foi numa traição, né? Foi uma armadilha, sim, numa suposta negociação de paz. Ele foi preso, jogado num navio e enviado para uma prisão gelada nas montanhas da França. E ao ser levado, ele disse uma frase que se tornou uma profecia. Qual? Ao me derrubar, vocês cortaram apenas o tronco da árvore da liberdade. Ela renascerá, pois suas raízes são profundas. Ele morreu meses depois, numa cela fria. Que fim trágico. Mas Napoleão cometeu um erro de cálculo gigantesco, né? Achou que, capturando o líder, a revolução morreria. Foi seu maior erro. A notícia da captura e, principalmente,
A confirmação de que os franceses estavam mesmo restaurando a escravidão teve o efeito contrário. A luta se tornou existencial. Ou era independência, ou era morte. E a liderança passa para outro general, Jean-Jacques Dessalines. E Dessalines era diferente de Louverture, muito diferente. Dessalines era a fúria contra a escravidão em pessoa. Ele tinha sido torturado. Para ele, não havia negociação. O objetivo era um só: independência total. E nesse momento, um aliado inesperado e mortal entra na guerra. A febre amarela. Exatamente, a febre amarela varreu o exército francês. As tropas europeias não tinham nenhuma imunidade. O próprio general Leclerc morreu da doença. Em uma das últimas cartas, ele escreveu para Napoleão desesperado que a única solução seria matar todos os negros acima de 12 anos. Que horror! Era um plano genocida? Total. Com o exército francês dizimado pela doença, o caminho ficou aberto. E a batalha final em Vertières, em novembro de 1803, foi o golpe de misericórdia. As forças de Dessalines esmagaram o que sobrou dos franceses. Uma vitória total. E menos de 2 meses depois, em 1º de janeiro de 1804, Dessalines faz o que era impensável: declara a independência. E aí faz um gesto muito simbólico com o nome do país também. Um ato de repúdio total ao passado. Ele joga fora o nome Saint-Domingue e restaura o nome indígena original da ilha, do povo taíno, Haiti, que significa terra de montanhas altas. A primeira república negra do mundo estava nascida. Uma conquista, sim, monumental. Mas imagino que o resto do mundo não recebeu isso com festa, né? Quais foram as consequências imediatas? Primeira reação foi pânico. Pânico absoluto. Nas elites escravocratas das Américas, do sul dos Estados Unidos ao Brasil, a notícia foi uma bomba. O pesadelo deles virou realidade. Os escravizados venceram e fundaram um país. Um mau exemplo do Haiti, como se dizia. Exatamente. E esse mau exemplo precisava ser contido. E a contenção veio na forma de um isolamento brutal. Ninguém reconheceu o Haiti. Fizeram um embargo econômico para sufocar a nação. E aí, em 1825, veio o golpe mais cruel de todos. Que foi? A França, com navios de guerra na costa haitiana, ameaçando uma nova invasão, exigiu uma indenização para reconhecer a independência. Uma indenização? Para a França? Deixa eu ver se eu entendi. Os ex-escravizados tiveram que pagar seus antigos senhores pela perda da propriedade, que eram eles mesmos. É uma das coisas mais perversas da história. Exigiram 150 milhões de francos ouro. Uma fortuna que o Haiti foi forçado a pegar em empréstimos com bancos franceses. Essa dívida, que eles só terminaram de pagar em 1947, estrangulou a economia do Haiti desde o seu nascimento. Isso é devastador. E aqui no Brasil, como esse medo do Haiti se manifestou? De forma muito forte. A elite brasileira ficou apavorada com a possibilidade de um haitianismo aqui. E esse medo moldou toda a política do século XIX. Revoltas como a dos malês, na Bahia, que tinha inspiração haitiana, só aumentaram esse pavor. E isso explica por que a nossa abolição foi como foi. Explica, em grande parte. Lenta, gradual e controlada pela elite. Foi um processo de cima para baixo, justamente para garantir que nunca acontecesse uma ruptura como a do Haiti, onde a liberdade foi conquistada de baixo para cima na marra. Então, para a gente amarrar tudo isso, a ideia central que fica é que a Revolução Haitiana não foi um anexo. Ela foi talvez o capítulo mais verdadeiro da Era das Revoluções. Ela pegou os ideais de liberdade e igualdade, que na Europa e nos Estados Unidos eram bem seletivos, né? Hipócritas. E os aplicou de forma universal, expondo a grande contradição do iluminismo. Perfeito. A Revolução Haitiana forçou o mundo a encarar uma pergunta muito incômoda. Essa tal liberdade vale para todo mundo ou só para alguns? E eles pagaram um preço altíssimo por essa resposta. E isso, eu acho, nos deixa com uma reflexão final, né? Qual? O que a gente viu aqui mostra como um povo pode pegar os ideais de seus opressores e usá-los para expor a hipocrisia deles. Isso levanta uma questão que continua super relevante.
que outros movimentos na história, hoje, nos forçam a confrontar a distância que existe entre os valores que a gente diz que defende e a realidade de como a gente vive.